Preciso te contar agora qual a chance de o zagueiro Joaquim do Santos virar reforço do Botafogo. Ele vem sendo especulado em vários clubes, já falaram dele no Corinthians, no Flamengo, mais recentemente no Bahia, e agora surgiu a especulação de que ele pode se tornar reforço do Atlético Mineiro. Importante contar que naquele documento de 34 páginas que o Galo fez e enviou para o Gabriel Milito, existe a possibilidade de contratações. A partir daí, muito torcedor do Galo imaginou que o Joaquim poderia ser um reforço. Quero descartar qualquer possibilidade desse negócio avançar. O Santos tem afirmado que só vai vender o Joaquim por 10 milhões de euros. E o Atlético tem deixado bem claro que só vai buscar reforços a custo muito baixo ou zero. O próprio presidente Sérgio Coelho chegou a falar sobre o tema, abre aspas, não prometemos trazer ninguém. Nós temos um orçamento. Se aparecer uma oportunidade e der para trazer, ótimo. Mas não vamos prometer, fecha aspas. É bom que o torcedor do Galo não se iluda com a chance de contratação de um dos zagueiros mais caros do futebol brasileiro. Marcelo Groi, goleiro que fez história com a camisa do Grêmio e que se mudou pro Al Ittihad em 2019. Ele está de saída do clube saudita, fica somente até o mês de junho, quando acaba seu contrato. E o Groi está no mercado em busca de alternativas no Brasil ou na própria Arábia Saudita. Por lá, quem garanta que ele tem oferta do Al-Shabaab. Goleiro de 37 anos de idade, um dos heróis do torcedor gremista, apesar de ter saído pela porta do fundo, ele saiu brigado com o então técnico Renato Gaúcho, que talvez dificulte o seu retorno. Só para completar, vale a lembrança de que o Groi era titular absoluto até a chegada do Marcelo Galhardo. O Galhardo chegou, acabou por afastar alguns jogadores, entre eles o Marcelo Groi, que não atua desde o dia 7 de fevereiro. A pergunta que eu quero deixar para você é, Marcelo Groi caberia no seu time do coração? Use espaço para comentário. Com menos de uma semana para trabalhar, o time, o Gabriel Milito, o que ele pretende ou o que ele pode fazer para esse primeiro jogo da final, por exemplo? Porque as ideias, Elton Novaes, são ideias distintas. São ideias distintas. E aí? Sabe aquela história? Eu me lembro bem de uma chegada do Mano, que o Valu gosta tanto, ao Cruzeiro, o Scout também é adepto, e o Mano chegou logo depois de uma pequena passagem do Paulo Bento. E aí fomos à toca, eu acho que eu e Edu Panzi fomos à toca, fui entrevistar o Mano. Figura adorável, né, Thiago? Essa foi a segunda passagem do Mano, na verdade. Ele segunda? passa em 2015 primeiro, depois em 2016. Aí, pô, Mano, e aí? O que você encontrou? Aí o Mano disse assim, não, eu cheguei e eu preciso tirar um pouco das ideias que estão aqui no grupo. Diminuir o número de ideias. Tem muitas ideias colocadas aqui. Ele é bom nisso, trabalhar com poucas ideias. É. E aí, ele meteu essa, entendeu? Ele meteu essa. Ô, Elton, é hora do Milito tirar algumas ideias ou colocar muitas porque não encontrou nenhuma? Então, não, eu acho já importante a programação que o Atlético colocou, né, durante essa semana. Tanto na segunda, hoje é terça, né? Tanto na segunda quanto na terça, o trabalho foi feito em 2 períodos. Até uma coisa para a questão de aproximação do Milito a esse grupo do Atlético. Lembrando que na semana passada o trabalho foi todo entregue ao Lucas Gonçalves. O Lucas Gonçalves teve esse tipo de trabalho junto com os jogadores do Atlético. Então eu acredito que nesse momento vai acontecer uma troca. O Milito vai tentar implantar algumas coisas que são básicas. Eu acho que não vai ter nenhum tipo de invenção. A gente não vai conseguir ver em nenhum dos 2 clássicos, principalmente no primeiro clássico, aquela questão que fala assim, já tem o trabalho do treinador. Eu acho praticamente impossível se ver isso em tão pouco tempo. Ainda mais que o trabalho do Milito, por todas as pessoas que a gente escutou falando a respeito do trabalho dele, é um trabalho de longo prazo. Precisa de tempo para adaptação dos jogadores às movimentações que ele pede em campo. Então, nesse primeiro momento, eu acho que vai ter muito mais a cara do Lucas Gonçalves do que um trabalho especificamente do Milito. Ô, Fusca, gostaria de ouvi-lo, o Thiago vai entrar na roda também com o Valu, porque a impressão que eu tenho é que tem muita coisa para ser mudada. Agora, já chega implantando? Ou vai mais na miúda? Porque assim, há quem diga que nesses treinamentos, né, intensivos lá na cidade do Galo, o Milito já tem colocado 3 zagueiros, né? Que é o jeito que ele joga, né? E provavelmente é o jeito que ele vai fazer o Atlético jogar. A minha dúvida, e aí nem é uma invenção, como você disse, né? Colocar 3 zagueiros não é invenção, nem aqui, nem em qualquer lugar. Mas é uma mudança muito disruptiva. Foge de tudo aquilo que a gente em viu. relação ao Atlético. Então, assim, fazer uma mudança na véspera de um clássico decisivo, com pouquíssimo tempo para treinar, um time que
pouquíssimas vezes jogou com 3 zagueiros. Eu acho um pouco arriscado. Se eu sou o Milito, mas aí não recebo o que ele recebe eu só recebo para opinar. Se sou ele, seguro um pouco a onda, vou no normal para não mudar demais, porque é arriscado. Pode dar certo? Vai que dá certo, e o Atlético joga muito, ganha do Cruzeiro com facilidade, já decide o título na primeira partida, mas eu acho arriscado demais. E aí, se der errado, o cara já tá ferrado logo de cara. Mas eu não consigo vê-lo fazendo essa situação que o Fuscaldi disse, que é a manutenção, talvez, do que era feito anteriormente. Eu acho que ele vai buscar muito a ideia dele, desde já. Cara, porque... Sem escutar o Lucas, sem ter uma variação do que o Lucas talvez propõe. tenha alguma ideia do Lucas dentro do time, mas... Porque lembrando, o Lucas pegou o time do Atlético, que depois se tornou do Filipão, no jogo contra o Fluminense, que ficou 1-1, e o Atlético foi muito superior ao Fluminense. Criou várias chances. Foi superior. Bem superior. O Fábio fez 3 grandes defesas naquele jogo. O Atlético empatou em 1-1, com o Atlético pressionando a equipe do Fluminense, que a gente sabe foi campeão da Libertadores. O Atlético, internamente, vê essa comissão técnica mais aberta que as anteriores. Vê mais aberta que a comissão técnica do Cudê, mais aberta que a comissão técnica... Como assim? Explica melhor sobre isso. Aliás, o Cudê... De escutar? O Cudê tomou um sacode nos 2 jogos do Roger Machado. Grande Roger Machado. Mas de escutar, de ter mais... estar mais aberto à proximidade, a ideias de outras pessoas da comissão técnica. Então, veem essa comissão técnica como uma comissão técnica diferente das anteriores, que era de Sampaoli e Eduardo Cudê. Bom, por mais que exista essa diferença entre os dois, eu não sei se dá para confiar 100% que vai ser assim. Ele chega com 4 auxiliares. Ele chega com um psicólogo, com um auxiliar técnico, com um analista de desempenho, com um preparador físico. Vai dar mesmo essa liberdade para os caras trabalharem? O Lucas Gonçalves vai trabalhar? O Cristiano Nunes vai ter espaço na preparação física? Com esse monte de gente que ele trouxe aí. Então, eu sinceramente não consigo ver esses caras tendo tanto espaço. E aí, porque é algo natural do estrangeiro. Ele vem aqui e traz as ideias dele. Então, se você contrata um estrangeiro, você contrata também as ideias dele. Então, eu não consigo imaginar que o Milito, para esse início de trabalho, ou para momento algum da participação dele ou da passagem pelo Atlético, ele vá colocar essa comissão técnica. Que tem um componente nesse jogo do final de semana aí que eu acho que precisa de uma avaliação. Não é só pegar um trabalho de um técnico que fazia exatamente o oposto do que você faz, mas tem um componente que para mim pesa muito. Antes do Eltinho, quero passar pelo Valu aqui, que é o componente da pressão de, ganhar do rival com um trabalho que já tem mais tempo, embora também no início, mas já tem mais tempo, do Larcamon, de um adversário que é organizado, que fez com sobra uma primeira fase do Campeonato Mineiro. Você tem uma pressão de ter que ganhar, primeiro para você chegar no jogo de volta com vantagem de um empate ou de vencer por uma diferença menor de gols, mas, Valu, tem um componente isso aí, cara, que o Cruzeiro jogou 2 vezes aí e venceu as 2. Tá, só que esse componente não tá na conta do Gabriel Milito. Não tá. O componente mas é uma pressão, né, Valu? Mas tá na conta provavelmente dos 11 titulares, Valu. Aí é outra questão, mas na conta do Gabriel Milito não está, tá? Então, assim, o componente da pressão que ele já tem, que ele topou o barulho, já é de preparar um time com menos de uma semana para a final. Tendo entendimento do tamanho que é o jogo, beleza. Isso aí, o Milito bateu no peito. Agora, eu tô totalmente em desacordo com vocês. Eu acho que se o Atlético quisesse manter o que estava acontecendo, o Filipão ainda estava aí para as finais e para a estreia na Copa Libertadores. O Lucas Gonçalves, ele consegue... Vamos colocá-lo aqui interinamente? Cara, eu acho que neste momento, diante da tomada de decisão da direção de futebol do Atlético, nem Filipão, nem Lucas Gonçalves, eu acho que o Atlético quer mudanças radicais e já para ontem. Aí cabe ao Milito, para mim, é claro que a gente não vai ver, eu não espero ver o time do Milito já pronto contra o Cruzeiro, mas eu, com sinceridade, já espero ver mudanças significativas por conta do estilo dele. Eu acho que uma grande coisa que eu gosto nos técnicos estrangeiros que vêm ao Brasil
é que eles não têm apego ao cargo, eles não têm esse medo que geralmente os técnicos brasileiros, principalmente, viu, Thiago, da casta de alguns que você gosta, eles não jogam pelo emprego. O Milito, ele não vai jogar pelo emprego. Não tô falando que ele vai ser irresponsável, tá, pessoal? Não, mas ele vai assumir riscos dentro daquele calcula. Então, eu acho que eu vou ver um Atlético com comportamento na construção um tanto diferente, com comportamento no momento de marcar. Talvez não seja aquele Atlético que ele consiga dar a organização suficiente para isso focar o Cruzeiro, mas um Atlético que marque melhor do que o Atlético que vinha sendo dirigido pelo Luiz Felipe Scolari. Mudanças maiores de comportamento. Também que é o mais de comportamento. A questão tática aí eu já fico um pouco com o pé atrás se ele vai conseguir implementar isso. Aí eu vou mais pela ideia do trabalho do Lucas Gonçalves, que já conseguiu posicionar esse time de uma forma interessante. Eu acho que ele entra com 3 defensores, especialmente no momento que o Atlético estiver atacando. Mas aí, qual que era a sua linha? Então pensa numa linha defensiva com o Mariano mais fechado na zaga. Como ele já jogou com o Sampaoli, como ele já jogou no Sevilha, como ele jogou na França, no Bordeaux. Então eu imagino que ele entre com os 2 zagueiros. Não seriam 3 zagueiros, e sim que, 2 zagueiros e na um verdade, zagueiro. o zagueiro, na verdade, na minha cabeça, não é a nomenclatura do cara, é a posição que ele vai jogar. Eu acho que o Mariano vai jogar como um 3º zagueiro. Principalmente quando o Atlético vai com a bola no pé. Não, achismo, tô falando achismo, minha opinião. Eu acho que o Atlético jogará com um 3º zagueiro. E esse cara vai ser o Mariano. Pelo menos na minha cabeça é assim que ele vai fazer. E aí, quando o time estiver defensivamente jogando, tem uma linha de 4 defensores. O Arana volta e vira um 4º homem na defesa. E o Atlético marca dessa forma. Mas para mim, na construção, o Arana vai ter liberdade e o Mariano fica. E aí ele tem um volante ou 2 volantes, não sei como ele vai preferir jogar. Imagino com eu, no lugar dele, jogaria com 2 volantes. Porque eu acho que o Atlético... Quais deles? HG, então. Eu acho que o Otávio terminou a temporada passada muito bem. Então, para mim, ele tinha que continuar. E eu gosto muito do Alan Franco. Pra mim, ele dá dinamismo ao meio campo da Atlético. Sacando batalha do time mesmo. Porque ele não marca, cara. Ele tem uma qualidade na saída de bola absurda, mas ninguém marcava marcação... com o Filipão, não, é? Principalmente o Bataglia, né? O Gabriel Milito, né? Fazendo aí treinos intensivos de 2 períodos, até para ir começando a conhecer mais o elenco, para pegar uma intimidade, um cruzamento melhor, né? Já tem uma final aí batendo na porta, então acho isso aí interessante pro treinador, né? Que quer fazer, né? Uma equipe forte e com isso acabar aí deixando o Atlético muito bem, né? Para disputar essa final que tem toda a história do jogo na arena contra o seu maior rival. O Galo não pode dar mole, né? Mais uma vez, então acho que com isso aí ele vai fazer um bom trabalho, né? Tem treinado aí com 2 zagueiros e deve fazer a equipe sentir mais à vontade dentro de campo, né? E desenvolver um bom futebol e o Galo aí se tornar campeão mineiro, né? Tem aí a possibilidade do Marcelo Groi, né? Poder ser contratado por algum time brasileiro, ou ele permanecer lá pela Arábia mesmo, né? Será que seria boa aí o Galo dar uma investida no goleiro, apesar que o nosso goleirão lá, ele é bom, né? E não acho que agora no momento o Galo precisaria contratar nenhum goleiro. Já o zagueiro aí, né, Joaquim dos Santos, é um investimento muito alto. O Galo já descarta aí a contratação do jogador, né? O Galo não tem recursos para contratar jogador com esse porte assim mais alto, né? Valor mais alto. Então vamos ver aí como é que vai ser os andamentos das próximas coisas, né? Que tá chegando aí Copa do Brasil, né? Na terceira fase, o Brasileirão, Libertadores já batendo na porta e o Galo precisa estar melhor possível aí para começar essas competições muito bem.